Paz e graça a todos os nossos irmãos em Cristo, a todo o pessoal, aquele que me ouve diretamente e indiretamente. Hoje vim partilhar contigo uma palavra que vai confortar a tua vida. Vim partilhar contigo um ensino e muita gente já pregaram sobre este ensino, muita gente já ensinaram sobre o primeiro milagre de Jesus Cristo. Antes, porém, de nós começar, quero orar em favor da tua vida, você que vai me ouvir. Quero interceder um pouco em prol da tua vida. Aleluia. Se conecta na presença de Deus. A glória dele é real nas nossas vidas. Oh Deus, te louvamos, te engrandecemos porque o Senhor é bom. Oh Espírito Santo de Deus, move-se em nós, Pai. Aleluia. Move-se em nós, Deus. Move-se em nós, Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, glória seja dada a Ti, Pai. Obrigado, Rei amado. Porque assim como o Senhor me impactou, eu creio que o Senhor vai impactar almas por este ensino, Rei amado. Espírito Santo de Deus, que o Senhor revela-se à pessoa que vai ouvir, Rei amado, a este ensino, Pai. Consagramos tudo nas tuas benditas mãos. Deus, em nome de Jesus, Pai, que quando eu começar a ministrar, o Senhor liberta a alma. E quando eu começar a ministrar, o Senhor liberta pensamento. Espírito Santo de Deus, que a tua gloriosa presença, Pai, manifesta-se em mim e manifesta na pessoa que vai ouvir, Rei amado. Pai, não importa a distância, assim como o Senhor me impactou, quero impactar também esta pessoa. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos a repreender, Pai, toda má comunicação. Estamos a repreender, Pai, tudo quanto o inimigo está a privar, em nome de Jesus Cristo que cai por terra, Deus amado. Espírito de Deus, em nome de Jesus, manifesta-se em nós o teu poder, o teu realizar. Oh, renarabarabachadarabarabachô. Oh, yeramachorialaramacho. Oh Deus, obrigado pelo teu reino celestial que desceu neste lugar. Obrigado, Pai amado, pelo céu aberto nesta tarde, Rei amado. Obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus. Oh Pai, obrigado, Deus, aleluia. Oh, relarabarabachandarabarabachô. Oh, obrigado, Deus, obrigado, Pai. Te engrandecemos, te louvamos pelas suas misericórdias em nós, Pai. Perdoa-nos, Pai, purifica-nos, Deus, de toda injustiça, Rei amado. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eis-nos aqui, Pai, assim como o teu filho, Rei amado, operou tanto no ensino, Rei amado. Pai, nós queremos também ensinar aquilo que o Senhor nos ensinou. Oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado. Eu entrego, Rei amado, tudo nas tuas benditas mãos. Entrego este momento a ti, este próximo momento nas tuas benditas mãos. Obrigado, Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo. Você que crê, diga comigo, amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, relarabachori candarabarabaxea. Oh, aleluia. Assim como o Senhor me impactou, vai impactar a tua vida. Vai impactar a tua vida. Sem perca de tempo, abra comigo a tua Bíblia no livro de João, capítulo 2. Aleluia. Deus é misericordioso e a sua graça dura para sempre. Oh, glória a Deus. Glória seja dada ao nosso Mestre, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Você que já encontrou comigo a tua Bíblia, livro de João, capítulo 2, versículo 1 até o 9. Aleluia. Vou repetir de novo. Livro de João, capítulo 2. Livro de João, capítulo 2, versículo 1 a 9. Aleluia. Deus vai impactar a tua vida. Aleluia. Oh, glória seja dada a ti, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Farei eu mesmo a leitura. Aleluia. Oh,
Glória a Deus. Oh, seja dada a ti, Pai. Aleluia. Eu quero explicar contigo numa versão João Ferreira da Almeida, não no King James. Vamos lá. Aleluia, Deus, te exaltamos, te glorificamos porque o Senhor é bom. Partilha este vídeo com mais pessoas para fazermos crescer outra gente. Aleluia. Glória seja dada ao Pai, porque a sua graça dura para sempre. Oh, bendito de Israel, é o Senhor, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Livro de João, capítulo 2, versículo 1 a 9. A minha versão é João Ferreira da Almeida corrigida. Farei eu mesma leitura, diz assim a palavra do Senhor. Livro de João, capítulo 2, versículo 1 a 9. Aleluia. Quero falar a respeito do primeiro milagre de Jesus Cristo. Para a leitura, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que eu tenho contigo? Essa palavra aqui vai fazer muita diferença no nosso ensino. Vou repetir de novo o versículo 4. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metetas. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. Versículo 9 é último. Quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabia os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu sei que o Pai vai falar muito contigo neste ensino. Então fica expectante para entender a palavra de Deus. Queremos falar a respeito do primeiro milagre de Jesus, pois muita gente já pregaram acerca do primeiro milagre de Jesus. Então gostaria de desmiuçar aquilo que eu entendi acerca da palavra de Cristo. Vamos lá. Queremos fazer algumas observações nos textos. Vamos lá. Versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Primeiramente, olhando nesse versículo, muitos podem pensar que Jesus Cristo foi convidado nessa festa porque eles realizavam muitos milagres. Ou seja, muitos podem dizer que Jesus Cristo foi convidado porque operou muitos sinais por intermédio dele eram feitos. Mas na verdade, Jesus Cristo não foi convidado porque ele realizou muitos milagres, porque aqui ali ele ainda não conseguiu realizar nenhum milagre, porque aqui é o primeiro milagre de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo não foi convidado naquela festa, não porque realizou muitos milagres. Jesus Cristo foi convidado naquela festa por ele ser também que faz parte da cidade de Nazaré. E quero explicar um pouco a respeito daquela cidade, da Caná da Galileia. Primeiramente, no Antigo Testamento, quando Salomão
era rei, os filhos de Salomão, ou seja, quando Davi era rei, Davi estava velho e havia um filho de Salomão que queria entrar no trono, ou seja, já queria ser rei, mas só que não era da vontade de Deus. E eles foram, ungir ele para ser rei. Enquanto um povo, uma multidão, foi com ele para ungir, a Bíblia diz que também ungiram Salomão, e Salomão foi rei. Então ali houve uma disputa entre os irmãos, entre os irmãos e os filhos de Salomão. Então é por isso que a Israel é dividido em 3 províncias. Primeiro Judá, segundo Samaria e terceiro Galileia. Em Judá, onde ficava a cidade de Jerusalém, onde ficava o templo, ou seja, o templo e a arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio dos povos. E Samaria era o centro de Israel. Samaria era o centro aonde muitos reis reinaram. Por isso é que a Bíblia diz que todos, no livro de Reis, que todos quantos reinaram em Israel eram maus, faziam coisas que não agradavam a Deus. Por isso é que Jesus Cristo, diante daquela mulher samaritana, lhe disse: vocês adoram um Deus que não conhecem, mas nós adoramos o Deus que nós conhecemos. E lá em Galileia, que é chamada os mortos, lá muitos estrangeiros vinham e era muito misturado. E lá, como muitos estrangeiros vinham, ou seja, era uma cidade em que os judeus desprezavam eles. E eu quero, fazer mais algumas anotações. Já falamos a primeira anotação, ou seja, a primeira observação, que é: Jesus não foi convidado naquela festa porque fez muitos milagres. Jesus foi convidado naquela festa por ele ser um nazireu, ou um da cidade de Nazaré. E queremos fazer também outra observação, que é: numa festa judaica não poderia faltar vinho. Poderia faltar qualquer coisa, mas menos vinho. Por que não poderia faltar vinho? Porque o vinho simbolizava alegria entre eles. Então, poderia faltar qualquer coisa, menos o vinho. E é aqui onde eu quero começar a ensinar. É aqui onde o Senhor quer falar contigo. É aqui, aleluia, onde Deus quer falar contigo. Vamos lá, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus Cristo. E foi também convidado Jesus com os seus discípulos para o casamento. Olhando nesse versículo, parecia, ou seja, Jesus Cristo foi convidado não porque Maria estava lá. Ou seja, Jesus foi convidado por ele ser, um da cidade de Nazaré. E o incrível que nós podemos encontrar aqui é que antes que Jesus já foi convidado, encontramos Maria, mãe de Jesus Cristo. Segundo alguns estudiosos, eles dizem que aquela festa que se realizou aí era uma festa que tinha o parentesco da Maria e também de Jesus Cristo. Por isso é que Maria estava aí. Segundo alguns estudiosos, mas a Bíblia não relata isso, eles dizem que Maria já estava ali e Jesus também estava ali. Por eles, por eles fizerem parte de Nazaré, ou seja, da cidade de Nazaré, Jesus Cristo, e então convidaram Maria, mãe de Jesus, também para participar. Então, eu estou a dizer que é segundo alguns estudiosos. E vamos lá, no versículo 3: e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Não, desculpa, pulamos o versículo 4, vou repetir o versículo 3. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegado a minha hora. Na verdade, quando nós olhamos neste versículo, se nós lermos de uma forma muito rápida e separarmos para entender aquilo que está se retratar, vamos cometer muito erro. Na verdade, Jesus aqui, quando disse, a sua mãe: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Muitos criticam Jesus, dizendo que ele foi arrogante. Muitos dizem que Jesus aqui não teve respeito de sua mãe.
Mas fui estudando, fui pesquisando. No grego, no versículo 4, que é: Jesus respondeu: mulher, que eu tenho contigo ainda não é chegado a minha hora. Aleluia! Ainda não é chegado a minha hora. Na verdade, o vinho tinha acabado. E quando o vinho acabou, a culpa não era de Jesus Cristo por o vinho ter acabado. E quando nós olhamos aqui nesse texto, quando o vinho acaba, Maria logo vai recorrer ao seu filho, Jesus Cristo. Então, percebemos, que quando o vinho acabou, que como alguns estudiosos dizem que Maria, fazia parte do grau parentesco sobre aquela família que estava a casar, podemos entender que aquele casamento era muito importante para Maria. Então, Maria não queria deixar esta família passar vergonha. Por isso é que ele recorreu primeiro a Jesus. Ele disse: o vinho acabou. Na verdade, Jesus Cristo foi naquela festa, também só foi um convidado. Então, a culpa do vinho ter acabado não é de Jesus Cristo, é por eles. O vinho, quando acabou, a responsabilidade não era de Jesus. Por quê? Porque Jesus era um convidado. Jesus só foi um convidado ali. Mas Maria diz assim a Jesus: o vinho acabou. O vinho acabou. Indiretamente, Maria estava falando assim a Jesus: se essa festa não correr bem, a culpa é tua. Aleluia! Se esta festa não correr bem, a culpa é tua. Se esta festa acabar, se os noivos ficarem tristes, a culpa é tua. E Jesus lhe respondeu: mulher, o que eu tenho a ver com isso? Aleluia! No grego, Jesus queria falar assim a Maria: mulher, não tentem me responsabilizar por um problema que eu não causei. Glória a Deus! No grego, Jesus estava falando a Maria: mulher, não tentem me responsabilizar por um problema que eu não causei. Então, Jesus quando foi para Galileia, e quando ele foi na Galileia, na verdade nessa festa, a culpa não era dela, ou a culpa não era dele por vinho ter acabado. Então, Maria vai até Jesus e lhe diz: o vinho acabou. Indiretamente, Maria estava a falar a Jesus: se vinho acabar, a culpa é sua. Se vinho acabar, a culpa é sua. E Jesus lhe disse: mulher, o que eu tenho a ver com isso? Mulher, o que eu tenho a ver com isso? No grego, Jesus queria lhe dizer: não tentem me responsabilizar por um problema que eu não causei. E aqui, primeiro ponto que eu quero falar, a primeira lição que eu quero falar contigo na tua vida é: não tente responsabilizar a Deus pelos problemas que você tem causado. Não tente responsabilizar a Deus pelos problemas que você tem causado. E assim é muita gente. Vou tirar um exemplo sobre algumas pessoas que eu já vivenciei isso. Na verdade, quando alguém recebe, o seu salário no mínimo é 10 mil kwanza. Seu salário no mínimo é 10 mil kwanza. E ele por mês ganha 10 mil kwanza. Ele não pode gastar além daquilo que ele ganha. Ou seja, ele não pode gastar todos 10 mil. Ele tem que fazer poupança. Mas só que, pela vaidade do mundo, muita gente gasta o seu dinheiro. E quando o dinheiro termina, ele fica rasca. E na verdade começa a culpar a Deus pelos problemas que eles têm passado. Começa a culpar a Deus por tudo quanto ele tem passado. E até ainda reclama pelos atos que ele passa. E também quero tirar um exemplo acerca de uma jovem que na verdade ela gostava muito, Gostava muito de festa. E essa jovem era na verdade filha ou filho de pastores em Cristo. E certo dia a mãe e o pai estavam em casa. E quando estavam em casa,
a filha, todos os dias, às madrugadas, se levantava, né? Ela pulava a janela do seu quarto e ia na festa, curtir. E um dia, né, a mãe descobriu que a sua filha todos os dias pulava para ir na festa. Então a mãe chega até o marido e lhe diz: esposo, na verdade a nossa filha tem passado muitas coisas. Na verdade, as nossas filhas Na verdade, continuando, quando a mãe descobriu que a sua filha todos os dias pulava as madrugadas de casa para ir na festa, a mãe vai ao ponto do esposo e lhe diz: esposo, a nossa filha todos os dias Satanás está a lhe escravizar para ir na festa. E a mãe recorre ao marido e lhe diz: vamos chamar o nosso pastor para vir em casa fazer um culto de libertação para nossas filhas, para minha filha. Certo dia, quando a jovem se levanta para pular de madrugada a janela para ir na festa, se encontrou com alguém, se encontrou com Satanás. E Satanás ficou na porta e lhe olhou e lhe disse assim: hoje você não vai sair daqui do quarto. Por quê? Porque você, pelas suas decisões, tens tomado, e na verdade a tua mãe ou teus familiares têm me culpado que eu sou causador disso tudo. Então, muita gente tenta responsabilizar a Deus pelos seus problemas que eles têm causado. E a primeira grande lição que eu trouxe aqui neste ensino é: não tente responsabilizar a Deus pelos problemas que você tem causado. E até isso desde natureza do homem. Porque quando o homem peca, lá em Gênesis 3:9, quando o homem peca, Deus chega no jardim e diz ao homem: Adão, aonde estás? E Adão respondeu: eu estou nu. E Deus lhe perguntou: quem disse para você comer desse fruto? Adão respondeu: não, Senhor, a mulher que tu me deste. E a mulher também lhe fez aquela questão. A mulher disse: não, é a serpente que me enganou. Então, o homem, desde a natureza, ele tem dificuldade de assumir os seus próprios erros. O homem, desde a natureza, tem dificuldade em assumir que eu mesmo bater no peito, que eu que fiz. Por isso que eu trouxe a primeira lição: não tente responsabilizar a Deus pelos seus problemas que você tem causado. Queremos passar no outro ponto. Aleluia. Queremos passar no outro ponto. Queremos no versículo 5. E no versículo 5, queremos ver, como os problemas começaram a ser resolvidos. Queremos ver como os problemas começaram a ser resolvidos. Fará a leitura. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Aleluia. Vou repetir. Versículo 5. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Aqui começa a nos esmiuçar que quando o vinho acaba, Maria vai a Jesus e lhe diz assim: o vinho acabou. E no grego aprendemos que Jesus disse: não tente me responsabilizar por um problema que eu não causei. Então, Maria vai recorrer rapidamente aos serventes que estavam lá na festa. E na verdade nós queremos aqui falar a respeito de como o milagre começaram a ser resolvido. Queremos falar de como os problemas começaram a ser resolvidos. Ele fala que então sua mãe dirigiu-se aos serventes e lhes disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, o que Maria quer nos transmitir acerca dos serventes? Maria quer nos ensinar que se vocês querem viver milagre, se vocês querem viver transformação, se vocês querem viver transformação,
vocês precisam obedecer tudo quanto Ele vos disser. Tudo quanto Ele vos disser. Aleluia. E nós queremos começar com uma grande lição. A nossa segunda lição é: não adianta viver milagre se tu não estares disposto a obedecer. Vou repetir a nossa lição. Não adianta viver milagre se tu não estás disposto a obedecer tudo quanto te disserem. E na verdade, há muita gente assim. Estão na igreja há muito tempo, mas nunca vivem milagre da parte de Deus. Por quê? Porque eles não estão dispostos a obedecer. Na verdade, se os serventes queriam viver milagre da parte de Cristo, eles tinham que obedecer tudo, não pouco, tudo quanto Jesus poderia lhes dizer. Talvez você está nesse problema, nessa situação. Você quer viver milagre da parte de Deus, mas só que não estás conseguindo. Hoje Deus me envia para te dizer: não adianta viver milagre sem estar disposto a obedecer. E esse ponto que nós queremos também falar. Muita gente não vive milagre na parte de Cristo, em Cristo Jesus, porque eles não estão dispostos a obedecer. Ou seja, alguém está a passar por uma dificuldade em casa, ou está a ser perturbada por espíritos malignos, e aí ela vem recorrer ao seu pastor e conversa com o seu pastor, e o seu pastor lhe dá requisitos de tudo quanto ela tem que fazer. O seu pastor lhe fala que você deve entrar no jejum, ou seja, o seu pastor lhe diz que você tem que aumentar a oração, ou seja, o seu pastor está lhe dizer que você deve se levantar às madrugadas, dobrar o seu joelho, intercedendo em prol da tua família. Mas na verdade, elas reclamam porque milagre não está a vir na minha vida, não está a viver transformação, não estou a viver mudança. Por quê? Porque ela não obedece tudo. Então, tu só viverás os milagres da parte de Cristo quando estares disposto a obedecer tudo quanto te disserem. Aleluia! Aleluia! Glória seja dada a Deus. Queremos falar do terceiro ponto, que é como é que o milagre aconteceu na vida. Como é que o milagre aconteceu naquela festa? Farei a leitura versículo 6 a 7. Queremos falar do terceiro ponto, que é como é que o milagre aconteceu. Farei a leitura, livro de João 2, 6 a 7. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Aleluia! Presta atenção, vou repetir o versículo 7, é muito importante. Ordenou-lhe Jesus Cristo: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Quero explicar aqui o que é talha. Talha, na verdade, é como se fosse um barro. Como se fosse um barro. Ele é algo muito grande e pesado. E os judeus, faziam isso para suas purificações. Ou seja, quando queriam se purificar, era necessário eles usarem aquelas talhas. E aquelas talhas eram muito grandes. Eram grandes. E se eram grandes, imagina comigo, se eram grandes, e a Bíblia diz que havia lá 6 talhas. Era muitas talhas que estavam aí. Então as talhas é como se fosse algo como um balde muito grande, mas muito grande, em que os judeus faziam suas purificações. E queremos falar aqui do terceiro ponto, que é como é que o milagre aconteceu. Como é que o milagre aconteceu? Aleluia! Vamos repetir o versículo 7. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima.
Veja aqui, Jesus lhe disse: enchem de água essas talhas, ou seja, as talhas já eram pesadas, eram muito pesadas, e Jesus lhe disse mais: naquilo que é pesado, aumentem mais água. Ele disse assim: olha, enchem até em cima. Veja, não encher ao pouco. Presta atenção. Não é encher ao pouco. Encher até em cima. Encher até em cima. Talvez alguém está a perguntar: vamos só encher no meio? Na verdade, quanto mais água nós colocarmos, isso vai determinar o milagre que vai ocorrer nas nossas vidas. Ou seja, se eles poderão colocar pouca água, o resultado daquela pouca água poderia ser pouco vinho. Por isso que Jesus disse assim: coloquem água por cima, até por cima. Enchem-na até em cima. Enchem-na até em cima. O que Jesus quer nos dizer? Jesus quer nos ensinar que só vive o milagre aquele que está disposto a acarretar o peso da responsabilidade. Aleluia! É a terceira lição que nós queremos falar. Só vive o milagre aquele que está disposto a acarretar o peso da responsabilidade. Na verdade, se eles queriam, viver o milagre da parte de Cristo, eles tinham que encher aquelas talhas. Imagina comigo aquelas talhas que é pesada e Jesus ainda manda encher até cima. E eu levar para o servente é muito pesado. É muito pesado. As talhas não são pesadas. Jesus ainda me fala para mim encher até em cima. Jesus quer nos ensinar: só vive o milagre aquele que está disposto a acarretar o peso da responsabilidade. Na verdade, isso é uma das coisas que tem dificuldade muita gente. Muita gente reclamam de não viver o milagre da parte de Cristo, mas eles não estão dispostos a acarretar o peso da responsabilidade. Vou exemplificar. Suponhamos que há um irmão em Cristo, ele gosta de tanto de mulher. E ele tem 3 mulheres, tem 3 namoradas. Na verdade, ele só tem que ficar com uma. Ele sai com as 3. Na verdade, as 3 podem ser uma pedra na vida dela. Então, para essa pessoa se livrar desses problemas, tem que estar disposto a largar elas todas e recorrer mediante a Cristo Jesus. Muita gente só não vive milagre da parte de Cristo porque não estão dispostos a carregar o peso da responsabilidade. E hoje Deus me envia na tua vida para te dizer: tu só viverás o milagre enquanto estares disposto a carregar o peso da responsabilidade. Acarreta esse peso da responsabilidade. Acarreta esse peso da responsabilidade. Acarreta esse peso da responsabilidade. Aleluia. Vamos lá. Versículo 8 a 9. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. Vou repetir. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. Quando o mestre Sala provou a água tomada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Ainda estamos naquele ponto. Como é que o milagre, estamos no ponto, como é que o milagre aconteceu? Na verdade, quando é que o milagre aconteceu? O milagre aconteceu
Não quando eles colocaram, não quando eles encheram as talhas de águas até cima, mas o milagre aconteceu na transição. Vou repetir. O milagre aconteceu na transição deles saírem de lá até o mestre-sala. É quando o milagre aconteceu. O milagre aconteceu aí. Na verdade, quando Jesus lhe disse para tirarem, ainda era água. Mas, ao caminhar, a água transformou-se em vinho. Por isso, quero te dizer, por mais que as circunstâncias vierem, nunca pare. O milagre sempre está no fim. Por isso que eu trouxe uma grande lição. Não permita que as dificuldades que você pare. Ou seja, não permita que as dificuldades, as circunstâncias que tem vindo na tua vida façam que você pare do teu milagre. Façam que o milagre que há de vir em frente se manifesta na tua vida. Então, trouxemos aqui uma grande lição. Não permita que nada te pare. Por mais que as circunstâncias vierem, não pare. Continua em frente. Ao caminharmos aonde os milagres acontecerão. Não pare na vida do cristianismo. Continue evangelizando, continue orando. Não pare, por mais que as coisas estarem difíceis, por mais que as circunstâncias apertam, não pare. Hoje o céu me trouxe para te dizer: não adianta viver milagre se tu não estás disposto não adianta viver milagre se tu não estás disposto a carregar o peso da responsabilidade. E ainda o Senhor me trouxe para te dizer: não permita que nada te pare, nem circunstâncias te parem, nem nada na vida te pare, nem os problemas que vierem te pare, porque a tua bênção está ao caminhar na vida, estar ao caminhar ao Cristo, estar a caminhar no cristianismo. Aleluia! A presença dele é real nas nossas vidas. Você que me ouve nesta tarde, não pare em nome de Jesus, continua. A oração não é fácil. A oração é difícil, mas Cristo nos recomenda a estarmos dispostos a orar. Oh, não pare em nome de Jesus. Continue em nome de Jesus. Continua, porque o milagre está quando você caminha. Não pare em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Muito obrigado, você que me ouviu nesta tarde. Eu quero te convidar você a partilhar este vídeo com mais pessoas, partilhando, fazendo crescer, abrindo entendimento a muita gente. Então, quero orar contigo em nome de Jesus. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Oh, oh, Rei dos Reis, o Senhor é, aquele que é, aquele que é. Pai, obrigado por esta alma que ouviu e viu a tua palavra, Senhor. Pai, que te ensino, manifesta na vida dele, que haja mudança, haja transformação na sua vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos confiando no teu santo e bendito nome, porque a tua palavra diz: e tudo quanto vos pedirem em meu nome, crendo, vos receberão. Pai, nós cremos, porque nós cremos em ti, Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória seja dada ao Pai. Compartilhe este vídeo com mais pessoas, em nome de Jesus. Muito obrigado. E fica expectante para eu lançar outro vídeo. E outro vídeo, ou seja, no outro vídeo, vamos falar, né, a respeito mudança de pensamento, que é no grego arrependimento. Na verdade, arrependimento no grego é metanoia. Meta, mudança, noia, pensamento. Unindo assim, metanoia significa mudança de pensamento. E é isso que vamos partilhar no próximo dia. Assim, se o Senhor quiser, façamos isso para glorificação e honra e vamos glorificar a Deus em nome de Jesus. Muito obrigado, você que me ouviu. Compartilhe este vídeo. Não pare de orar, não pare de meditar. Continue, se esforça, vamos nos esforçar, porque a presença dele é real nas nossas vidas. Porque enquanto nós não orarmos, enquanto nós sentirmos aquela preguiça, é ali onde Cristo virá.
E a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão. E como eu tenho dito, eu quero quando o Mestre nos arrebate, me encontre pelo menos a orar, ou a meditar, ou a falar sobre a palavra dele, ou a pregar o seu evangelho nas ruas, ou ensinando na igreja. Mas em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, em nome de Jesus.